Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra linda no livro de João, capítulo 8, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Tremendo, maravilhoso, permanecer na minha palavra. Aí nós precisamos saber o que vem a ser isso. É comum muitas vezes, muitos crentes, você mesmo já deve ter ouvido algumas pessoas falarem assim, olha, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não é isto que está escrito na palavra, é mais ou menos isso, mas tem uma parte anterior. Por quê? Conhecerão a verdade. Que verdade? A verdade não é tão relativa nos nossos dias. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então nós precisamos conhecer a Ele e a verdade que Ele propaga, a Ele e a palavra que Ele ensina. Ele mesmo disse que ninguém iria ao Pai a não ser por Ele, através dele. E Jesus, ele está sendo totalmente exclusivista. Ele está dizendo, ou você conhece a Deus através de mim, ou então você não conhece a Deus. Simples assim. Há muitos que se dizem cristãos, há muitos que se dizem crentes, mas fazem a sua própria religião. Eles pensam de dentro da passagem, de uma passagem bíblica, um versículo e ali se torna uma verdade, como essa que eu acabei de falar. Quantos de nós já não ouvimos essa passagem? Conhecerão a verdade vos libertará. Mas não foi isso que estava escrito. O que está escrito, ele estava falando aqueles judeus que haviam crido nele. E ele estava dizendo, se vocês permanecerem em mim. É a mesma coisa que ele fala para nós. Vocês um dia aceitaram a mim como Senhor e Salvador. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras também vão permanecer em vocês, então aí sim, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar. É o que a palavra está dizendo. Sabe, queridos, é importante a gente pensar que igreja não salva ninguém. Placa de igreja, de denominação, não importa qual seja ela, não salva ninguém. Jesus virá buscar de dentro da igreja a noiva de Cristo. É por isso que a gente sempre fala sobre isso, a noiva, aqueles que estão preparados. É só você pensar em um casamento, não num ajuntamento, mas num casamento, toda a preparação. Você quer estar a mais linda possível, o noivo quer se preparar para receber, vocês já combinaram antes como ia ser o casamento, vocês já têm mais ou menos tudo organizado, aonde vão morar. Jesus está dizendo que vai tirar uma noiva de dentro da igreja. É isso que nós precisamos entender, que esta noiva, ela é pura, sem mácula, ela é uma noiva que foi preparada, ela está sem mancha para estar onde ele estiver, assim também será. E aí, conforme ele está dizendo que são aqueles que nele creem, aqueles que entendem e praticam aquilo que está escrito, como está escrito nesse versículo, você entendeu claramente. Foi justamente aqueles que tinham crido que ele estava colocando uma condicional, se. Como assim, Raquel? Quantas pessoas vocês já ouviram que foram criados dentro de uma igreja, que foram criados dentro de uma determinada religião, mas dali de dentro fazia uma miscelânea? Tem muito católico que é católico, ele é espírita também. Tem muito cristão, crente mesmo, pode ser batista, metodista, o que for, que fala que é crente, foi criado na igreja, mas não pratica aquilo que está escrito. Então nós temos que entender que placa não salva. Se nós permanecemos naquilo que está escrito, aí sim nós vamos permanecer, nós vamos crer e nós vamos estar observando. E se nós formos observar, nós seremos seus discípulos. É tão lindo você pensar, você vai falar, mas Raquel, ele estava falando para aquela época. Não, queridos, até hoje Jesus forma discípulos. Até hoje ele faz com que aquele que crê e pratica se transforma num discípulo dele. E cada vez mais a gente vai conhecendo mais e mais quem ele é, vai caminhando cada vez mais, estudando cada vez mais a palavra. E aí nós vamos deixar de estar naquela dúvida, se. Não, eu sei que o crescimento, o amadurecimento
momento e a vida toda. Mas você vai ter tanta fé, vai estar tão fortalecido nele. Não vai dar de repente para você pensar, nossa, mas eu fiquei sabendo de um pastor que agora ele virou espírita, um pastor que agora está macumbeiro. Não existe. Porque se nós permanecermos nas palavras dele, se nós caminharmos em cima do que está escrito, nós vamos poder realmente ser chamados discípulos de Jesus. É isso que está escrito. O padrão não é o nosso, não é a minha verdade, não é o que eu creio. O padrão é justamente o que está escrito na palavra. Então, se eu pudesse refrasear esse versículo, eu ia falar assim, olha, permanecendo, crendo, praticando o que está escrito na palavra de Deus, nós seremos verdadeiros discípulos de Jesus. E assim, conhecendo mais e mais, nós vamos saber que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. É isso que a palavra diz. E aí sim, nós seremos libertos, totalmente libertos. Deixa eu contar uma coisinha para você. Quando eu tinha meu consultório, estava trabalhando ainda, estava nativa, né? Agora estou aposentada. Eu me lembro que uma vez chegou uma moça no consultório e ela falou assim, nem Deus dá conta de mim. Eu achei aquela frase um pouco chocante, né? Como Deus não dá conta de ninguém? Ou é uma soberba muito grande? O que está vendo? O que aconteceu com ela de tão drástico que nem Deus dá conta dela, né? E aí ela começou a falar, porque eu já fui em fulano, Beltrano, foi falando o nome de um bando de gente conhecidos, homens e mulheres de Deus, e nenhum deles pôde resolver. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, e não é verdade. É claro, ela esqueceu o principal, esqueceu o que era o primordial. A Bíblia diz, Jesus está dizendo para os judeus que tinham crido nele. Há uma condição, você tem que permanecer nele, mas você tem que permanecendo, você tem que praticar. E aí sim, você que estiver precisando de qualquer libertação, você vai passar por isso. Isso vai fazer a diferença. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Queridos, olha, eu já perdi as contas, inclusive a conta de quantas pessoas no meu próprio consultório foram libertas, porque não conhecendo determinados versículos, ao entenderem, compreenderem, houve imediata libertação. Claro, vai haver momentos em que de repente a pessoa vai precisar de uma ajuda, alguém que esteja já perto, alguém que ore por ela, tudo isso está certo. Eu não estou dizendo que você não precisa de ninguém, mas eu estou dizendo que Jesus é suficiente, ele pode usar ou não uma pessoa para te trazer libertação. E aí a verdade vai nos libertar quando nós conhecermos mais e mais quem é esse Deus que nós servimos. Às vezes um problema de drogas, às vezes um problema mais sério, ele vai precisar de uma libertação, mas essa libertação virá porque ele não somente vai conhecer a Jesus, mas ele vai conhecer o poder que há no Espírito Santo de Deus, aquele que enche, vem na nossa vida e fazendo toda a mudança que precisa ser realizada, você alcança a plenitude, você é verdadeiramente livre, liberto, seja do que for, seja de pornografia, seja de drogas, seja o que for, vocês vão conhecer a verdade e ela vai libertar, porque nós permanecemos em Cristo, permanecemos na sua palavra, observamos o que está escrito e aí sim nós podemos dizer, nós somos de Jesus, aleluia. Posso orar com você? Paizinho amado e querido, Senhor, eu não sei como a pessoa que está me ouvindo agora, como ela chegou, o que ela precisa. Eu sei que muitos de nós, Pai, muitos de nós, em momentos diferentes da nossa vida, nós precisamos de libertação. Nós precisamos de ter um encontro com o Senhor de uma maneira diferenciada. Pai, eu creio, a Tua palavra não mente. O Senhor disse realmente que conhecerão a verdade vos libertará, mas o Senhor é a verdade. O Senhor é aquele que um dia nós invocamos e chamamos para morar aqui dentro, para fazer a diferença em nós, através de nós, por nós. Então, por causa disso, Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus, seja qual for a necessidade, Pai, se revela de uma maneira para trazer à luz qual é o problema, como ele precisa ser resolvido. Se for o caso de pedir ajuda para alguém, se for o caso de passar
por uma libertação mesmo, Pai, uma libertação com imposição de mãos. Eu não sei, mas eu sei que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maior do que tudo que qualquer pessoa possa pensar, sentir, Ele é maior. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor esteja dando ordem a teus anjos para entrar nesse lar, tocar nestas vidas, está arrancando toda essa tristeza, essa amargura, esse síndrome do pânico, Pai, esse medo que teima em voltar, todo esse envolvimento com prostituição, com drogas, tudo isso que tem nos afastado de Ti, toda essa carnalidade, essa idolatria que teima em voltar e nos fazer ser o nosso Deusinho, o centro das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, porque nós te amamos, nós te conhecemos, nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pudermos pedir ou pensar. Por sabermos disso, é que nós te conhecemos e nós sabemos que a verdade então vai nos libertar. Que essas pessoas sejam livres em nome de Jesus, livres para poder adorar a este Jesus, livres para poder caminhar com uma nova história, novidade de vida, livres de toda acusação, de todo medo, de todo pânico, de todo terror, livres das mentiras, dos enganos de Satanás. É isto que eu oro em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, querida. E qualquer coisa invocando, eu chamo para dentro a esse Deus maravilhoso que tudo pode, e porque eu creio nele e pratico o que ele me ensina, eu sou livre, eu sou liberta, em nome de Jesus. Fica com Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.